Bem, Carlos, é um prazer estar aqui participando do Closing e eu espero que a nossa audiência tenha gostado aí do programa especial. Deixa ali seu comentário também, você que está acompanhando pelo YouTube. Bom, parece que a gente estava lá antecipadamente, né, Carlos? Porque foi exatamente o que a gente estava falando logo antes da transmissão. Essa história de que a gente vai aumentar a taxa de juros, mas o sistema bancário continua sólido, é mais ou menos o seguinte, eu vou dar uma dica para o nosso telespectador. Você já viu alguém que é honesto falar que é honesto? Alguém se apresenta falando, olha, meu nome é João e eu sou honesto, e você vai acreditar. A mesma coisa é num depoimento como esse, o próprio Powell falar que o sistema bancário está sólido. Né? Se ele tem a preocupação de frisar isso na pergunta dos jornalistas, é porque, na verdade, ele está preocupado. E dá para, inclusive, acompanhar a própria linguagem corporal do Powell ao longo de toda a apresentação, um pouco de insegurança. Não porque o Powell não seja capaz, mas o cenário que a gente está vivendo é de fato desafiador. Todo Banco Central tem uma chave de fenda, que é o aumento ou redução da taxa de juros. E nem sempre a gente precisa de uma chave de fenda. Uma hora a gente precisa de um martelo, uma hora a gente precisa de uma chave estrela. E o que a gente está vivendo atualmente é exatamente um cenário que nós temos uma casa inteira para reformar, com desafios que nós não estamos acostumados e só temos uma chave de fenda na mão. E o Banco Central americano tem tentado trabalhar, assim como os outros bancos centrais no mundo, dentro das suas possibilidades com a sua pequena chave de fenda. E o que naturalmente acontece é que a forma que eles têm é subir a taxa de juros até o ponto de que essa taxa freia a economia. Então, todo esse discurso também é alinhado de que, olha, vejam só, nós não vamos provocar uma recessão. Ora, é exatamente essa a ideia de elevar a taxa de juros. É frear a economia para que os preços fiquem contidos. Não existe outro discurso, não existe outro porquê. Então, sim, nós estamos tentando aumentar a taxa de juros até um ponto que a economia fique tão arrefecida que a inflação não se sustente. O duro é que, aparentemente, as taxas de juros ao patamar atual não estão conseguindo fazer esse arrefecimento. Vai saber quando ele vier, como ele virá. E também, em cima do discurso que nós falamos, do comentário que nós fizemos logo antes da conversa com o Powell, o próprio sistema americano, o sistema bancário americano é muito curioso. Como o Powell falou na sua breve explanação, são 14 mil bancos pequenos e médios servindo a população. E desde quando... eu sei que eu vou falar, pode parecer um contrassenso, mas de novo, quem vem acompanhando já as outras edições aqui da BBC News, especialmente Você com Dinheiro, já viu que aumento de número de participantes não necessariamente aumento de concorrência. E quando a gente tem a compra do First Republic, por exemplo, pelo JP Morgan, a gente vai sim reduzir a concorrência. Não é só a redução do número. O problema é que nesses 14 mil bancos, muitos são bancos locais que não têm a menor condição de competir nacionalmente. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 800 instituições financeiras, mas nós temos uma concentração de 96% dos ativos bancários nos 5 principais conglomerados. Nós poderíamos dizer, por incrível que pareça, essa nota pode até sair em outros jornais por aí afora, que a concorrência no Brasil é até maior, porque dentre esses 5 conglomerados existe alguma concorrência, assim como acontece, por exemplo, no mercado holandês. Quando nós vemos o mercado americano, nós temos uma série de instituições que não são competitivas a nível nacional e que podem sim estar afetadas por esse aumento da taxa de juros e eventualmente não dando a devida atenção a esse problema. O Powell claramente sente que tem esse problema na mão. É óbvio que ele não vai falar a público que ele está com esse medo. Ele vai tentar trabalhar com os instrumentos que tem. Mas, de novo, ele só tem uma chave de fenda para resolver a reforma de uma casa inteira. O que a gente tem de sinais para as próximas rodadas é que, de novo, no Brasil, o aumento da taxa de juros aconteceu muito antes e foi um aumento muito forte. E por que ser um aumento forte significa tanto?
Pense você telespectador da BBC News e investidor. Se você tem um aumento de taxa de juros de 0,25%, você não vai trocar o seu restaurante de luxo pelo restaurante árabe da esquina. Mas se você tem um aumento na taxa de juros de 10% ao longo do ano, você para sim para tomar decisões financeiras diferentes. E isso sim arrefece a economia. O que nós vimos no mercado americano até agora foram pequenos aumentos, que no acumulado alcançam cerca de 3, e vamos caminhando para 4 pontos percentuais. Ainda não é o suficiente para você de fato tomar decisões estruturais na sua vida de maneira diferente. Mas se eles forem chegar a esse ponto, a gente não sabe como a economia americana vai responder. Aqui nós já fizemos esse exercício. Nós já alteramos estruturalmente a tomada de decisão por causa da elevação de taxa de juros. Então, o que nós temos agora é um cenário que forma condições de nós, eventualmente, pensarmos numa desaceleração dos juros. O grande problema que passa a acontecer é que, com o aumento da taxa de juros em outros países, fica o exemplo. E tendo esse exemplo, talvez seja difícil reduzir a taxa local, porque a partir de agora os investidores globais têm uma taxa de referência maior. E essa decisão estrangeira pode sim afetar a nossa decisão local e naturalmente, a nossa economia. Carlos. Pois é, né? Falando de economia afetada, estou vendo aqui enquanto a gente está assistindo ainda a fala do Powell, estou vendo aqui cotações do petróleo em Nova York, estão em profundo vermelho nesse momento, queda de 4,38%. O mercado então está aguardando sim uma redução da atividade econômica por lá. Petróleo WTI está cotado agora, estou vendo aqui no nosso profit da Neológica, $68,50. Então o mercado que está reagindo, pelo menos na parte do petróleo, que antecipa também na possibilidade de da economia voltar a crescer. Quando cresce mais, consome mais petróleo e o preço tende a subir, quando a economia acaba se desaquecendo, acaba se esfriando, o petróleo também acaba caindo e o WTI está caindo e muito hoje lá em Nova York. Por outro lado, o Brent, né, o petróleo tipo Brent, que é referência para a Petrobras aqui no Brasil, também caindo lá em Londres, 4,10%, agora cotado a $72,22, 4,12 agora de queda. Então petróleo que não para de cair também lá na Praça de Londres. E vamos ver então aqui com o nosso profit, como é que o mercado aqui no Brasil está enfrentando, está reagindo, né, a esta decisão do Banco Central americano de subir novamente a taxa básica de juros. Mercado brasileiro que estava em alta, leve alta no começo do nosso programa, né? Alta de 0,02% no começo do programa, mas agora, agora o Ibovespa está em alta de 0,14%. Então, continua a alta do Ibovespa, 102.069 pontos. O dólar cai 1,01%, R$ 4,99. Temos altas, né, de muitas ações nesse momento, como vocês estão vendo aqui atrás de mim, no nosso profit na Neológica, temos mais ações no verdinho do que ações no vermelho, né? Então, de fato, temos um mercado que está nesse momento positivo. Petrobras, nesse momento, está subindo 0,22% a R$ 22,79. Vale cai 0,46% a R$ 69,22. A melhor ação do dia, nesse momento, aqui no Ibovespa é a Azul, que sobe 6,59%. A Gol 6,28% e a Yudux sobe 6,15%. Por outro lado, a pior ação do dia agora é Carrefour, que cai 8,05% depois dos números divulgados, né, pelo grupo varejista. E temos também IRB Brasil, que depois da estreia de ontem no Ibovespa cai 6,74% e Arezzo, que cai 6,94%. São as três piores ações desse pregão aqui no Ibovespa. Vamos voltar a ouvir um pouco do Jerome Powell, porque a coletiva ainda está continuando. Muitas perguntas técnicas por lá. Vamos ver se a produção consegue colocar o Powell de novo. Vamos escutar um pouco mais as últimas perguntas vindo dos jornalistas. Practice for me is I've had a good working relationship. I give my counsel, my input privately, and that's, I offer that, and I have good conversations, and I try to contribute constructively. I respect the authority that Congress has deferred on that person,
including working with Vice Chair Barr and his predecessor. And I think that's the way it's supposed to work, and that's appropriate. I believe that's what the law requires. And, you know, but it isn't, I wouldn't say it's a matter of complete deference. It's more, I have a role in presenting my views and discussing, having an intelligent discussion about what's going on and why, and you know, that's my input. But ultimately, that person does get to set the agenda and gets to take things to the Board of Governors, and really in supervision has sole authority over supervision. Just wondered if you had any regrets, or was there anything that, you know, decisions that maybe you regret now in light of what's happened? I've had a few. Sure. I mean, you know, who doesn't look back and think that you could have done things differently? But honestly, you don't get to do that. Again, my focus is on control the controllable. As one of my great mentors used to always say, control the controllable. What we control now is make a fair assessment, learn the right lessons, figure out what the fixes are, and implement them. And I think that Vice Chair Barr's report is an excellent first step in that, but we've got to follow through. Hi there, Megan Casella with Barron's. Did the possibility of pausing at this meeting come up at all, and how seriously was that considered? I'm curious if you can give us any color as to whether there were any initial concerns about raising rates again, or what those discussions entailed. So support for the 25 basis point rate increase was very strong across the board. I would say there are a number of people, and you'll see this in the minutes. I don't want to try to do the head count in real time, but people did talk about pausing, but not so much at this meeting. There's a sense that we're much closer to the end of this than to the beginning. That, as I mentioned, if you add up all the tightening that's going on through various channels, we feel like we're getting close or maybe even there. But that's going to be an ongoing assessment, and we're going to be looking at those factors that we listed in to determine whether there's more to do. I'm curious, too, how to interpret that and the changes to the statement. Is the bar higher now to raise rates at the next meeting, or would a strong jobs report or inflation print be enough to push the Fed to tighten again? I don't want to. I couldn't really say. I just think I think we've moved a long way fairly quickly, and I think we can afford to look at the data and make a careful assessment. And we'll go to Nancy for the last question. Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. You mentioned a few times about the lessons you learned from the banking crisis, that you would learn the right lessons. What are those lessons? Well, I just would start with something that's changed, really, which is the run on Silicon Valley Bank was out of keeping with the speed of runs through history. And that now needs to be reflected in some way in regulation and in supervision. We know now that we know it's possible. I think no one thought that was possible. No one had. I'm not aware of anybody thinking that this could happen quite so quickly. So I think that that will play through. It will be up to Vice Chair Barr to really take the lead in designing the ways to address that. But I think that's one thing. I guess I would just say that then we're going to revisit. It's pretty clear to me anyway. It's clear that we need to strengthen both supervision and regulations for banks of this size, and I'm thinking that we're on track to do that as well. Can you be any more specific on stress testing or looking at banks that have specific concentrations in certain parts of the economy? Yeah, that's what Vice Chair Barr's role really is, and he'll take the lead on that. Okay, thank you. Thank you.